Bom, quem tá pegando agora aí a gravação, estou abordando aí o calendário com a turma, tá? Boa noite, Giovanni. Então, e aí no calendário, o carnaval foi suspenso, porém a gente tem uma data, boa noite, Kilder, que vocês não terão aula praticamente aí uma semana, que vai ser, ó, do dia 17 de abril até o dia 25. Não terá aula. Que isso já estava previsto antes no calendário. Boa noite, Laísa, também. A Laísa está aí. Estava previsto no calendário porque a gente conectou o calendário com a Secretaria de Educação. Muitas ETECs estão em parceria com a Secretaria de Educação e aí nós fomos, de certa forma, obrigados aí a seguir esse mesmo rumo, tá? Então, de 17 a 25 de abril não tem aula, porém, depois a gente só vai ter feriado aí, que é dia 3 de junho, e as aulas vão aqui, ó, até o dia 6 de julho. E aí vocês acabam o curso, né? Até porque vocês estão no terceiro módulo, enfim, né? Depois de praticamente aí só ter vivido um mês na escola e toda essa questão da pandemia, aula remota, segundo semestre todo online. Agora o terceiro, e aí quem chegou depois, eu estava falando que a gente ainda não tem a definição se volta para o remoto, se fica no remoto, se volta para o presencial, ou se nós teremos o híbrido, tá? Porque aí o híbrido, a prioridade são os alunos do terceiro módulo, ou seja, no caso vocês, seriam aí a nossa prioridade para poder ter o retorno e aí cumprir com o TCC, cumprir com algumas matérias lá na escola. Claro que tudo isso também vocês responderam a pesquisa do website, e essa pesquisa do website vai dar um parâmetro para eles, e eles vão perguntar a vocês aí, ou perguntaram já, né, quanto a volta ou não. Vamos supor que um aluno ou uma aluna tem algum problema de saúde. Aí isso daí já conta, até também os professores. Se um professor for com mais de 60 anos, ele já tem uma comorbidade, então já é um ponto que ele não pode voltar, tá? Ó, a Rutinha tá aí para dar boa noite. O híbrido já existia, o Jéssica, são dois, né? É tipo o carro híbrido, aí o carro funciona com gasolina, com água, sei lá, com álcool, que é o flex, né? Mas a gente não sabe como vai ficar por enquanto. Eles estão em reunião, cada hora chega uma informação, aí de repente, quando você desliga o computador, já chega outro, e quando você liga, já é outro, e já é complicado. Com água, os caras estão estudando, mas é difícil, né, ô Giovanni? Ó, também chegou aí a Débora, a Lisandra e o. Aqui, ó, é o Orlando. Boa noite, gente. Bom, e aí, então é isso quanto ao calendário, quanto a esse retorno. Claro que vocês tiveram aula ontem, né? Não sei aí com qual professor, mas já deve ter conversado com vocês alguma coisa sobre isso. O TCC eu já pedi, né? Apesar de não ser a aula do TCC essa, mas eu já pedi para que vocês enviem o arquivo, porque eu não tenho nada e eu preciso do arquivo para poder ver como é que está a situação e a gente começar a trabalhar, tá? Porque hoje é terça, amanhã na última aula é o TCC. Ontem vocês tiveram Leone e Rose, né? Eu acabei de ver aqui o horário. Então, na última aula vocês têm amanhã aula comigo e hoje é com o Leone. E aí eu preciso dos TCCs para ver a situação, que geralmente o Alexandre até mandou para vocês na semana passada pedindo, que ele tinha me mandado mensagem, porque eu já costumo olhar antes para quando chegar na primeira reunião eu já saber se está numa situação aí de respira, de tá na UTI com respirador, tá sem oxigênio. Pelo visto, para não terem mandado, pode ser que muitos estejam aí, né, com o TCC complicado aí pela demora. Mas deixa que amanhã eu já falo disso e aí eu já explico quanto a isso.
Então, ela passou que ela tá com as demandas do mestrado lá. Geralmente o professor do P ele vai até o D, né? Mas por conta do mestrado ela não conseguiu. O mestrado, você tem que defender lá a tese e tal, aí demanda muito tempo, e aí ela acabou, tanto com vocês quanto com a logística, deixando. Na logística ficou a professora Cláudia e aqui ficou eu. Ia ficar o professor Luiz Cláudio. Até eu tinha comentado com vocês no semestre passado. Oi, Patrícia, boa noite. No semestre passado, que eu daria uma matéria chamada Tecnologia da Informação. Só que a gente teve um problema que a gente não esperava, a escola não tinha se atentado nisso, que o professor Luiz Cláudio pediu aposentadoria. E a aposentadoria dele saiu. Só que ele achou que pudesse continuar, e a escola também. Quando mandou a consulta lá, não sei se eles consultaram no Centro Paula Souza, eles viram que tinha saído uma lei no final do ano falando que não podia, quando se aposentasse, não poderia continuar. E aí nisso o professor Luiz Cláudio, a gente já tinha feito horário, já tinha feito tudo com ele. Ele acabou se aposentando, né, oficialmente lá e tendo que sair das aulas. E aí a gente está com um baita de uma janela aqui em umas aulas, vocês viram o horário aí, tudo onde está em amarelo é porque está sem professor. É, por enquanto, né, a gente tá esperando o processo seletivo, mas ó, pelo que eu tô até vendo aqui na sala de vocês, como não tem divisão, se o Luiz Cláudio fizer o processo, ele pode voltar. Aí ele não entra com vocês, mas ele pode entrar no segundo, no primeiro de logística de ADM, porque tem aulas lá que são em divisão que dá para ele entrar. E aí ninguém esperava, né? Porque foi uma coisa que saiu no final do ano a lei, a aposentadoria dele saiu e foi obrigado a se enquadrar aí na legislação. Então todo horário mudou. Tanto que eu entrei numa porrada de aula segurando as aulas dele para não ficar sem. Eu estava em aula de DMN, divisão, eu saí. Eu estava com o aplicativo, eu saí. Eu estava com a Rose em Pora, eu saí. E a Jéssica, ela. Oi, Andresa, seja bem-vinda. Espero que a sua presença seja constante aqui nesse ambiente. A professora Jéssica, ela tá na enfermagem, mas como ela está trabalhando no hospital, ela não pode, por exemplo, se ela desse aula hoje, que é terça, na próxima terça ela estaria escalada para trabalhar. E aí, tipo, ela trabalharia um dia, uma semana sim, uma semana não, por conta da escala do hospital. E aí não dá para vocês ficarem tendo uma aula uma semana sim e uma não. A Denise, ela, deixa eu ver. Ela tá no mestrado, mas aí ela só tá com a aula da administração de LTT. Ela não tá com a logística, não, que tá o Guilherme. Vocês vão ter aula com o Guilherme, que o Guilherme é de inglês e ele também dá aula de LTT, na quinta-feira. Mas aí a Denise acabou saindo de uma por conta também do mestrado, porque aí, como a gente está sem professor, substituto, e a pandemia está mexendo aí com um monte de coisa ligada a recurso do Estado, a gente tem que tentar trabalhar com os professores que tem e os professores não conseguiram é, se afastar para mestrado. Então a Denise não conseguiu se afastar, a professora Andréia não conseguiu se afastar para mestrado, o professor Wellington, que vocês vão ter aula, não conseguiu, a Rose Kelly está com doutorado, ela não conseguiu se afastar. Então a gente está, apesar de também estar para vocês complicado, para os professores muitos tiveram problemas aí, porque estava com planejamento de afastamento para poder fazer o mestrado, que a lei, né, dá essa garantia, mas que não pôde porque não pode ficar sem ninguém. Eu mesmo, era para eu estar, eu fui convidado para trabalhar junto lá com a coordenadora do EAD em São Paulo, e eu ia deixar as aulas da noite. Eu ia deixar até essas aulas aqui de vocês, que na verdade era da Andrea, né? Mas aí acabou que como não tinha professora, não pude, o pessoal de São Paulo tá sem ninguém lá. Falei para eles, falei, gente, não dá, porque se eu vier resolver aqui, a escola fica destampada. Então a gente tá numa situação até complicada aí, enquanto não saiu a questão do processo seletivo.
Mas pode ser que vocês não, né? Os outras turmas aí tenham professores novos. A professora Márcia, que já deu palestra, vocês talvez já tenham tido uma palestra com ela. O professor Luiz, que eu já falei, eles estão no processo seletivo e outras pessoas também pode ser aí que sejam aprovadas e entrem. Porque enquanto essas pessoas não entrarem, a gente vai ficar numa situação bem difícil, de que se um professor tiver problema para se afastar, vamos supor, tá com Covid, já era porque a gente não tem ninguém para substituir, entendeu? E aí, era só eu mandar aqui para eles. E aí vai acabar que a turma vai ficar sem o professor. E ter que esperar o professor voltar e vai ter que repor essa aula e vai ter que repor sábado. Então imagina só ainda o problema que tem, né? Porque se a pessoa tiver um problema de saúde, que é claro, né? Ninguém espera que tenha problema de saúde e tenha que se afastar, ainda mais vocês vão acabar aí enfrentando esse desafio como alunos também, tá? Bom, vamos lá para a gente entrar aqui no conteúdo. Ó, a Kathleen chegou, boa noite, Kathleen. É, então, ô Andressa, porque a vacina, e sabe o que está acontecendo? Até falar da vacina, muita gente que é de academia está tomando. Algumas prefeituras estão dando prioridade para o pessoal da academia e está tomando. Tem uma moça que eu conheço, eu conheci ela numa viagem, e a gente tem no WhatsApp, no Instagram, e ela trabalha com coisa de Pilates. Ela é professora lá, sei lá como é que chama. E ela tomou a vacina ontem. Ontem não, ontem foi. Ontem, tomou ontem, ontem foi segunda. E ela tomou a vacina. Então, não é só o pessoal que está ali no hospital, no postinho de saúde, o pessoal da limpeza do hospital, que, claro, precisa tomar, apesar de não cuidar do paciente, mas cuida do ambiente em si, senão outros problemas de saúde acabam acontecendo aí, né? E aí, para voltar todo mundo para as escolas, tem esse ponto da vacina, que, né, não é só uma dose, tem que ser duas. Eu até comentei disso ontem com os alunos da logística. Eu falei, gente, eles estão aí avançando, né? Vacinou a saúde, está indo para os idosos. E fora esse outro povo aí que está indo aí por tabela. E aí, na hora de dar a segunda dose, se não tiver produzido, o que eles vão fazer? Vai ter que voltar todo mundo para tomar a primeira, para depois ver se vai ter a segunda de novo? Ainda tem mais esse perrengue aí para poder resolver. Ah, a Jéssica colocou aqui do francês aqui, já faz tempo que eu fazia. Comecei em 2017, aí ano passado a gente acabou assim, bem quando a pandemia estourou. Eu lembro que a gente perdeu as duas últimas aulas por causa da pandemia, mas aí o Kenny fez online lá com a gente. E aí agora não sei se a Unisanta tá tendo os cursos lá por conta disso, mas eu sei que a Unisanta estava usando o Teams também para as aulas deles. Bom, vou avançar aqui no conteúdo, já para a gente poder conversar. Já deu bastante gente aqui na sala. É, Todos vocês aí já tinham falado, sejam bem-vindos. Acho que eu falei com todos os nomes que estavam, que estão. Então, o Breno colocou aqui até e pensou em fazer logística. Vocês não vão acreditar. Gente que se inscreveu para logística, antes de começar o curso, já estava contratada pela Rumo. Porque eles brotaram um monte de vaga agora nas férias em janeiro. E aí o povo que chegou, que nem conseguiu assistir uma aula, já estava contratado pela Rumo. E já estão trabalhando na Rumo. Uma loucura só. E a Fernanda não está conseguindo acessar. Por causa da internet acaba. Deixa eu escrever aqui para ela. Então. Peraí, Fernanda. Então, ô Andresa. Bom, transferir você não consegue, você vai ter que fazer do zero. Eu até sugiro que faça. Pode fazer a inscrição para o primeiro módulo, até o Breno estava falando aí, ou você faz a remanescente, que você não precisa fazer vestibulinho, não precisa
entrar no site lá do vestibulinho para mandar os documentos e tal, você só sinaliza para a escola que quando abrirem as vagas você já faz o aproveitamento e entra no segundo módulo e vocês ainda eliminam matérias. Vocês só fariam, acho que, 3 matérias só, 2 matérias, entendeu? Então é fácil, entendeu? É, fica difícil, Breno, eu sei. E a Jéssica já colocou até do tempo aqui, era sábado que eu fazia lá com o Kenny. Uma correria só, algumas aulas eu tinha perdido. Às vezes eu sei que quando era a prova dele eu estava em viagem. Nossa, teve uma prova dele que eu estava em Arraial do Cabo e aí eu tinha conversado com ele, ele deu prova em janeiro para quem perdeu, aí fui eu lá para a faculdade e chega ele de patinete lá, que ele gosta de andar de patinete lá em Santos. Chega o Kenny de patinete na faculdade para aplicar a prova, para quem perdeu a prova de dezembro. Ô Breno, você queria falar? Que aí eu vou começar a mostrar aqui. Ah, não, tinha aparecido amarelo aqui, eu acho que você levantou a mão, sei lá. Ah, beleza, beleza. Bom, vamos nessa então. Bom, é isso. Se vocês forem tendo dúvida, pode falar ou pode escrever. Deixa eu ver como enquanto eu estou mostrando o slide, eu não consigo olhar o chat, mas aí eu vou oscilando aqui, eu vou mudando, tá bom? Vocês já me conhecem, né? Desde o primeiro módulo aí com aula. Lembrando que entrou depois que agora a coordenação está com a professora Francis que deu aula de aplicativo junto comigo, tá? Então, qualquer coisa aí, muita gente tem mandado mensagem para mim nessas semanas iniciais, e ainda vocês. Ah, nossa, minha filha comeu na escola, a mãe dela acabou de mandar a foto aqui. Vocês precisarem, manda mensagem para ela, mas a secretaria, porque até como coordenador eu não consigo, ou ela, né, não consegue é, achar às vezes a situação que está o aluno. Por exemplo, a Maria Eduarda, que era da sala de vocês, eu nem sei se ela está, ela mandou mensagem perguntando. Aí eu passei para a escola ficou de ver. Porque se o aluno ficou com alguma pendência, vocês acabaram, né, o aluno acabou não resolvendo no final do ano, ou não olhando durante as férias, e aí eu não sei se está aprovado, se não está. Outro exemplo é a Isabela, que também que mandou mensagem para mim hoje. Eu também não sei se ela está aprovada, se ela ficou em alguma matéria, e como ainda ela era, acho que aprendiz ou estagiária, ela nem podia ficar. Então tem que ver qual é a situação aí, porque essas coisas de secretaria vocês têm que mandar direto para a secretaria, tá? Porque aí a gente não sabe. Ah, então, ela tá no segundo módulo. Então ela vai ter aula comigo, porque eu vou dar o PTCC lá para eles. Aí eu pego o PTCC, quando eu finalizar em dezembro, eu já nem pego o TCC de volta, que aí, sei lá, o Luiz voltando, o Luiz fica, ou então a professora Cláudia, que ela tá com a logística, ela fica com a DM, porque acaba ficando muito sobrecarregado aí para ficar com muita turma. O semestre passado aconteceu comigo isso, tava um professor no PTCC e aí me colocaram para dar o D em cima da hora, e aí esse em cima da hora acabou que teve muito trabalho para ficar sendo arrumado lá da turma e ainda assim conseguiu o melhor TCC que foi lá para feira lá para banca lá, foi o da turma que chegou comigo no final. Então é difícil pegar o trabalho andando, mas a gente precisa concluir aí, né? Ah, então, a Isa ficou retida em uma matéria, mas aí se ela ficou em uma, ela tinha que ter visto o período para pedir a reconsideração e fazer a prova. E esse período é quando publica, e ela não pediu, porque aí eu não sei como é que fica, entendeu? E o aluno tem que acompanhar, a gente até avisa, a gente avisou até. E agora vai ter que então fazer essas matérias lá do segundo, ou essa uma matéria aí no segundo módulo. Bom, deixa eu voltar aqui. Eu tentei mandar a foto aí, Jéssica, do Brownie, mas não foi, então. Que a mãe da minha filha mandou aqui a foto dela na escola. Isso que eu ainda acordei 7 horas e fiz pão de queijo para ela levar. Ó, é,
Você já me conhece, então eu vou pular aqui. Ah, tem um curso muito bacana que eu fiz aí, que é do Politize. Depois, quem tiver até interesse em estar fazendo aí a formação política e tal, é, é um curso interessante porque ele não é uma coisa assim de, você vai estudar sobre, pegar o exemplo, hein? Karl Marx lá da esquerda, ou então você vai estudar sobre o Smith lá que fala da economia da área direita, do liberalismo, do teoria keynesiana, por exemplo. Não, ele fala aí os princípios, as coisas, como é que surgiram, tal. É bem bacana, tá? Tem outros cursos, igual da Fundação CEPAM, que eu fiz, mas eu não sei se é aberto, porque quando eu trabalhava na Secretaria de Economia, em 2008 até 2012, eu fiz junto com as equipes das prefeituras, mas isso aí foi pago pelo Estado, e eu nem sei como é que funciona para uma pessoa que não é do governo fazer esse curso, mas quando a gente fala de políticas públicas, são ações aí que vão pensar em várias áreas. A gente tinha a área do meio ambiente, pensar em habitação, educação. É bem bacana, tá? Na USP aí, a turma que está no ensino médio aí, ou que acabou e está pensando em faculdade, tem a USP Leste, que tem um curso até de políticas públicas, que foi até onde o Caio estudou, o prefeito. A gente se conheceu até nessa época, peraí, políticas públicas. São 3 anos de curso lá na USP Leste. Não, ele entrou. Eu não entrei, porque você não sabe que o Centro Paula Souza ele faz. O Centro Paula Souza não autoriza um funcionário a se afastar para a prefeitura. E se afasta, você perde todo o tempo que você tem de trabalho. Então, não estava só eu, estava também até um diretor de uma das ETECs participando, que ele era lá de São Paulo e conhecia o Caio lá. E também ele também não pôde participar, apesar de ter participado de todo o plano do governo, não pôde fazer a saída ou o empréstimo, né? Porque é normal fazer empréstimo. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na MTU, ela pode ser emprestada para habitação lá, para a Coab, por exemplo. Uma pessoa que trabalha na Sabesp pode ser emprestada para a Secretaria da Penitenciária, mas da ETEC para a prefeitura, não. E aí, para todo um rolo, então acabou que ficando eu aqui e ele lá também, na escola dele. E também aí tem uma outra que eles estão fazendo educação política e também que ajuda a entender como é que funciona o governo, que aí nessas férias acabei pegando contato com eles e eles me colocaram como embaixador do Ousadia. Às vezes eles fazem reunião uma vez por mês aí, eu acho. Já tiveram duas e é bem bacana também depois para quem tiver interesse, tá? O que a gente vai estudar? Ó, dentro da área da administração, a administração pública, ela é um foco aí muito interessante porque as empresas, muitas empresas, elas acabam praticamente sobrevivendo com vendas para o governo. Imagina assim, aqui tem a Patrícia lá que tem experiência aí no varejo. Supor que a Patrícia resolva abrir uma loja, não precisa ter espaço físico, não precisa ter nada, só precisa ter a documentação certinha e a Patrícia resolva vender para o governo. Ela pode ganhar muito dinheiro, porque o governo ele abre concorrência, que a gente chama, tem até daqui a pouco eu vou falar disso aí, mas ele abre possibilidades para que as pessoas possam as empresas, né, vender seus produtos aí, os seus serviços para que o governo contrate. E quando a gente pensa em economia, que vocês tiveram lá no primeiro módulo, o governo ele exerce um papel de estímulo econômico. Ou seja, ele vai lá, ele vai criar uma ponte, e aí vai gerar tantos empregos que vai trazer investimento, vai trazer não sei o que. O governo vai fazer igual no bairro tem lá da Gleba, Fazendinha, aí ele vai fazer o asfalto, ele vai trazer escola, que a gente chama de equipamento público, né? Ele acaba trazendo e toda vez que ele faz isso, ele gera economia e ele gera com isso um desenvolvimento. Por mais que, dependendo até né, da intensidade, do tamanho da obra,
Pode ser que gere um impacto maior, um impacto menor, mas é assim que funciona. E vocês têm essa possibilidade. Na época lá que eu trabalhava na Secretaria de Economia, a gente chegou a comprar alguns computadores, notebook e tal, e aí precisou trocar. E o motorista, né? A gente tinha lá os carros lá, as viaturas, eles foram até lá para poder trocar. Gente, o cara vendeu, é, nossa, eu acho que era R$ 80 mil em computador pro governo. E quando foi ver onde estava esse cara, ele estava numa Coab, né, nos predinhos, tipo que tem no Tancredo, assim, ou lá no Rádio Clube ali que tem os predinhos. Era mais ou menos aquilo. Era lá na Zona Leste, numa área até afastada assim de área de metrô e tal, e ele estava dentro um dos quartos, ele pegou, colocou lá as coisas para ele trabalhar e o cara vende para o governo. Então a gente pensar em administração pública é, passa também por esse ponto de você, como empresário, aproveitar as oportunidades que tem. Tá? Nas cidades tem isso. Por exemplo, aqui em São Vicente, a prefeitura contratou esses dias, que eu acabo acompanhando lá pelo site, uma empresa que a moça tem uma coisa de costura para fazer máscara. Não sei aqui na sala se tem, eu sei que a mãe da Laura lá trabalha com coisa na JM de costura. Eles podiam ter entrado na concorrência e vendido para a prefeitura. Então, é uma coisa que não é só aquela parte do governo, aquela coisa de política, mas que é uma administração real mesmo, que acaba gerando emprego e movimentando aí os negócios, tá? O Dória também está aí na sala. Boa noite, Dória. A gente vai estudar primeiro ponto, os princípios do direito administrativo. Já tem até uma atividade hoje diagnóstica que eu vou colocar para vocês, porque eu quero ver o que vocês entendem de alguns assuntos, porque passava por matéria que vocês tiveram no primeiro módulo e no segundo, tá? Então vocês só vão responder lá o Forms, ainda não está aparecendo, antes que alguém procure e pergunte. Mas eu tenho que apertar para autorizar. Porque se eu ver que vocês não lembram, né? Ou sei lá, às vezes passou e a turma não teve o conteúdo, ou então foi abordado, mas foi abordado de uma outra forma, eu vou retomar também algumas coisas. Então, passa um pouco aí até sobre o artigo 37 da Constituição, que fala sobre a administração pública, o artigo 37. A gente vai acabar vendo sobre a estrutura da gestão pública, e aí como é que funciona a questão de orçamento. O governo, quando vocês estiveram no primeiro módulo lá, planejamento empresarial, na faculdade, geralmente o pessoal costuma estudar sobre a teoria da burocracia do, do Weber. Essa teoria da burocracia, ela foi criada para poder padronizar os processos. Aí o que aconteceu no Brasil? Criar a teoria da burocracia para dificultar os processos e não padronizar. Então, para abrir uma empresa, o cara tem que ir pegar um papel na junta comercial, tem que ir até lá, não sei onde, na Secretaria da Fazenda, aí vai até a prefeitura para dar inscrição no alvará. É tanto papel e é tão burocrático, porque às vezes você depende para fazer o segundo passo, ou para você tirar um outro documento, daquele primeiro que vai demorar 10 dias. Então, é muito difícil. E aí isso passa pela estrutura da gestão pública que a gente tem, tá? Tempo e acaba também dinheiro, porque aí abrem brechas, né, o Jéssica, porque o cara tá lá, ele fala, ó, eu facilito para você aí o alvará e paga um valor que já tá pronto amanhã. Ah, se você não paga, você fica lá na fila com um monte de gente, demora um maior tempo. Isso acontece, acontece em diversas áreas, não na área só de abertura, mas de tirar um alvará, autorização para construção. Agora nas férias aí a gente teve um dia que se encontrou com um cliente lá da construtora e ele falou que tá lá esperando um tempão, sendo que um monte de gente que entrou depois saiu, mas porque ele não pagou. Então, se você paga, geralmente eles criam a dificuldade para vender a facilidade, né? E aí é difícil. É bem complicado.
Então a gente vai ver a administração direta, tá? Que aí está ligada aos estados, aos municípios e à União. Geralmente a gente tem essas três esferas, cada um aí com seus órgãos, né? O legislativo, o executivo, que seria aí na prefeitura o prefeito, o vereador, ou o estado, o deputado, o governador, ou então o presidente, o senador e os deputados federais, tá? Além do judiciário, que aí o estado e a União têm um judiciário. O município não tem um judiciário. Aqui não é igual, tem país que aí tem lá o juiz do município. Na verdade, o juiz ele representa, né, uma comarca, uma vara que é do estado, mas que está situada, vai em São Vicente, tem a vara da família perto da divisa ali no Iguaçu. Tem o fórum lá perto da Câmara Municipal, é do estado, ou é federal às vezes. Tem o Tribunal Trabalhista também que é federal, tá? Aí a composição dos ministérios, as secretarias, que geralmente a gente tem mais contato com as secretarias municipais aqui na cidade, que eles até acabam, às vezes, criando eventos e aí chama a gente da escola. Tem também, além da administração direta, a indireta, tá? Que está ligado aí a órgãos descentralizados que eles fogem de dentro ali do que tem na secretaria. Um exemplo que eu tinha até comentado de emprestar funcionário é a MTU. A MTU ela é ligada à Secretaria de Transportes, mas a MTU não está presa lá dentro. Pode ver que, não sei se vocês já precisaram aí fazer passe escolar, antigamente, não era pelo site. Você tinha que ou ir até a MTU ou mandar a correspondência para a MTU. E onde está a MTU? Praia Grande, lá depois da prefeitura de Praia Grande, na Kennedy, na Vila Mirim, tem lá a regional aqui da Baixada da MTU. São Paulo tem lá uma área? Tem. Tem a MTU em Campinas, aí é separado pelas regiões, porque é uma descentralização que acaba fazendo aí o atendimento de algumas demandas, tá? E essa centralização política e administrativa, em alguns lugares, eles têm os órgãos, tipo a subprefeitura, o pessoal aí que mora no Rio Branco deve já ter visto lá a subprefeitura do Rio Branco. Tem também o estado, às vezes o governador nomeia lá alguém para ser o assessor de determinada região para cuidar dos assuntos. Ou tem as agências, né? Aqui na Baixada a gente tem a agência metropolitana. Ó, agência metropolitana. Que a agência metropolitana, eles cuidam dos investimentos, eles cuidam de questões que envolvem metropolitana, que envolve a nossa realidade do dia a dia. Ou seja, se o governo está lá em São Paulo, ele não está conhecendo o problema que está, vamos supor, acontecendo aqui da ponte, ou o problema lá em Presidente Prudente, que é lá para cima do estado. Mas aí, tendo essa descentralização, eles acabam acompanhando. No caso aí que o Breno até falou da subprefeitura, tem cidade que não precisa porque é próxima, né? Mas como tem o exemplo de São Vicente, aí a área continental tem metade ou até mais do que a área central, a área insular, eles acabaram, isso não é de hoje, tá? Essa subprefeitura, é de um tempo, para poder, né, vamos colocar entre aspas aí, fazer o acompanhamento das necessidades, que era igual eu falei, tipo, o prefeito está lá, ele não sabe às vezes o que está acontecendo pegar uma área mais longe, no Maitá, ele não sabe quais são as demandas, mesmo tendo vereador, mas também não passa. Aí eles criaram na época a subprefeitura para poder fazer. Então, olha lá, você está falando. Então, muitas vezes não funciona. A gente vai até falar disso também, que essas estruturas Léo, que eles criam, já deixa você falar, eles criam, mas muitas vezes é para acomodar as pessoas que participaram aí do governo. Quem que falou? Jéssica, você tá me Oi. escutando? Sim, até o cachorro latiu. Ai, foi mal. Não, sem problema. Não, só interromper rapidinho. A gente estava falando lá no começo sobre a
a Isa, e eu tô conversando com ela aqui, ela tá tendo dificuldade para resolver esse problema aí, Léo. Com quem que ela pode falar para resolver esse negócio de Ela reclassificação e tem que tal? falar com o Lucas, que é o diretor da secretaria. Eu vou colocar o Então, e-mail dele no chat. ela mandou nos e-mails, mas ela disse que não está obtendo resposta. É tecdrc194 secretaria@gmail.com. Ela disse que não está tendo resposta. Não, 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 esse daí não. O e-mail direto dele. Peraí. Ah, tá. Ele tá aqui na minha resposta automática do Teams. Eu vou pegar aqui e já te passo. Tá bom, Eu obrigada. já até deixei, porque, como eu falei no começo, como muita gente estava me mandando mensagem perguntando das coisas, eu já deixei para poder ajudar esses alunos, porque é só a secretaria que resolve. E esse e-mail aí que você falou é da secretaria, mas quem olha são os funcionários que ficam lá, acho que das 2 às 4, uma coisa assim. Esse outro não, o Lucas, ele ou ele fica dentro da escola, lá na sala dele, que é do outro lado, ou ele olha que ele trabalha às vezes de casa, então ele olha direto. Coloquei aí, é só observar. Bom, A e Léo, ela mandou para esse também. Ela disse que não para teve esse, resposta. É, esse ué, 94 aí também não teve resposta. então pede para ela chamar o Fábio ou a Francis no Teams. Tá bom. Que eles não estão em aula hoje não, porque o Fábio não vai dar aula esse semestre e a Francis só tem aula quinta. Beleza, vamos lá. Bom, então a subprefeitura aí ou essas coisas acaba acontecendo que eles acomodam muitas vezes as pessoas e não funciona, né, o Breno, como deveria funcionar. Se vocês forem em São Paulo, vocês de ônibus, né, chegando ali no Jabaquara, onde o ônibus para, vocês vão perceber que antes de chegar no terminal, onde tem o metrô, do lado esquerdo tem a subprefeitura do Jabaquara. E aí, quando tem essas subprefeituras, no caso de São Paulo, né, que é uma megalópole, mais aí de 10 milhões de pessoas moram em São Paulo, se contar a região toda, a metropolitana, com as cidades em volta ali, o ABC, Guarulhos, mais para o norte ali, Franco da Rocha, Santana de Parnaíba, cidades Bauru, Barueri, desculpa, Barueri, aumenta muito mais. E aí na cidade de São Paulo, que é a única megalópole que tem aqui do Brasil, quando é megalópole é que tem mais de 10 milhões de habitantes, hein? É, é uma necessidade de você ter isso descentralizado, porque o prefeito que está lá na Anhangabaú, que é no centro, ele não consegue acompanhar. Por mais que tenha, acho que tem uns 50 vereadores em São Paulo, gente, a cidade de São Paulo. Por ser muito grande, ou talvez tenha até mais. Eles têm bastante vereadores, e aí, mesmo assim, com os vereadores, eles não conseguem acompanhar as demandas. Então, aqui para São Vicente, a ideia seria essa, né, de poder fazer esse acompanhamento. Ó, São Paulo são 55, eu falei 50, mas não, são 55. Às vezes muda também, aumenta. A Praia Grande aumentaram 2 vagas esse ano. Bom, e as modalidades aí de centralização, a gente já falou aí quanto à subprefeitura, sobre as agências que o governo tem. Até um exemplo de agência, tá? Aqui que eu acabei de lembrar, é a Anatel. Não sei se em algum momento vocês já precisaram da Anatel. Alguém já precisou? Ou sabe o que é a Anatel? A É difícil entrar em contato com eles, hein? Lisandra, sabe o que é a Anatel? É que nem a ANAC é para avião. É da Isso. telefônica. Telefônica da telefonia. De telecomunicação, no caso. Eu acho que não é só de telefonia, é telecomunicação que chama, porque envolve internet, envolve telefone. A Anatel, por exemplo, ela é um exemplo de um órgão descentralizado, porque tem lá o Ministério das Comunicações, mas ela está descentralizada porque ela vai cuidar sobre esse assunto. E aí ela tem os seus escritórios nas regiões. Existe a Secretaria do Patrimônio, que a mãe da minha filha até trabalhou lá. O que a Secretaria do Patrimônio faz? Todos os imóveis do governo federal, eles acabam administrando. E aí imagina assim, o cara tá lá em Brasília, como é que ele vai administrar um imóvel que tá lá no Rio Grande do Sul, vai administrar... Aí eles criam escritórios regionais, né, ou estaduais,
e aí eles acabam fazendo um acompanhamento mais de perto. Claro que são subordinados à equipe central lá. Então, aqui no Porto de Santos tem um escritório, porque toda a área do Porto é área federal, apesar da prefeitura sempre ter uma briga aí interminável com o pessoal do Porto, e em São Paulo também, porque tem muita área em São Paulo. E aí essas agências, ou esses escritórios que são aí centralizados, eles têm essa função. Bom, prosseguindo. A gente vai ver aí a caracterização das pessoas públicas, né? Quem é quem, quais são os poderes, o que a pessoa pode fazer. A fundação também, a autarquia eu já falei. Sociedade econômica mista. Alguém conhece alguma? Ninguém? Vai pesquisar no Google, hein, ô Ângela? Sem pesquisar no Google. Conhece? Giovanni, Orlando conhece? Patrícia colocou não. Eu não escutei a pergunta, Léo. Conhece alguma... eu ia falar agência não. Alguma sociedade econômica mista do governo? Gente, no dia a dia de vocês está tão presente. Acabei agora de ter contato com uma aqui, ó. Vou tomar de novo aqui a minha água. Sabesp, ela é uma economia mista. Quando a gente fala de economia mista, quer dizer que o governo participa, mas que também tem capital aberto, tem capital privado, vamos chamar assim, de empresas. Tá? Então, a Sabesp é o exemplo aqui em São Paulo, porque a Sabesp, eu não lembro quanto tempo faz, mas eu sei que teve uma época que chovia de placa lá, Banco Mundial, Banco do Japão, e eles começaram a receber investimento, a Sabesp, e aí abriram o capital da Sabesp, e hoje a Sabesp ela dá muito lucro. Praticamente a Sabesp não faz nada de produzir, porque a água já está lá no reservatório, o que eles fazem é só colocar o tratamento. Aqui na Baixada, por exemplo, eles só fazem o tratamento com cloro, tem alguma coisa que eles colocam só porque a água já é boa e manda pra gente. Aí, né, a população, ou às vezes até as prefeituras, acabam abrindo processo contra a Sabesp e eles acabam resolvendo porque isso, de certa forma, mancha a imagem dele junto com os investidores. Aí eles fazem algumas obras, por exemplo, eles estão fazendo lá em Bertioga a transposição do rio, lá esqueci o nome de Bertioga, e jogando a água de Bertioga para Itapanhaú? cima lá. Oi, Edivaldo. Itapanhaú? Eu acho que é. Que é lá O de nome do rio Bertioga. deve ser Itapanhaú. Lá em Bertioga tem esse rio. E eles estão jogando a água lá para cima para poder abastecer a represa, porque a represa de lá tá sem água. E aí imagina, ela ganha dinheiro duas vezes, né? Não sei se vocês sabem. Depois pega uma conta de água aí de vocês aí, dá uma olhada. Tem lá, você gastou o mínimo, mesmo você não gastando nada, a Sabesp cobra R$ 50. Aí você fala assim, nossa, eu só fiquei em casa um dia, fui viajar os outros dias todo do mês e veio R$ 50. Porque ela cobra a taxa mínima e R$ 25, vamos supor, é o valor da água que entrou, que chegou na sua casa. E ela te cobra mais R$ 25, que é a taxa de esgoto, que é a taxa da água que sai. Então você paga pela água que chega e pela água que sai. Mesmo que você fale assim, ah não, mas a água sei lá, eu bebi, ou então eu peguei a água e lavei o carro na rua, então a água nem entrou aqui dentro da do ralo e tal. Sabesp cobra a água que entrar, é o mesmo valor da água que sai. Tá? Tem lugares que ainda não tá cobrada essa taxa de esgoto, e aí, tipo, a pessoa paga 25, 26. Aí quando a Sabesp resolve conectar a rede, aí você paga o dobro do valor por conta dessa conexão. Muita gente reclama. Professor? Oi. O detalhe é que a Sabesp, em termos, só atua apenas na capital e no litoral. No interior, em grande parte dos municípios, a água é feita através de autarquias municipais, ou seja, depende de cada cidade. Por exemplo, no interior tem muita autarquia municipal. A água é do município, ou seja, como a água do município, a configuração da conta acaba sendo diferente. Tem cidade que não cobra tarifa de esgoto. Sim, sim.
Tem o DAE, que cuida, o DAE, Departamento de Águas, aí cada município também ele pode adotar. Eu acho que Guarulhos faz isso. Outras cidades mais para o interior eu já vi também, o Edivaldo, é verdade. Eles acabam fazendo isso para poder a própria prefeitura fazer esse controle, e aí tudo quanto é serviço que precisa fazer, essas prefeituras vão e fazem. Porque vamos pegar o exemplo do Onda Limpa, não sei se vocês já viram, que era um programa que contava toda uma história, que as nossas praias iam ficar muito limpas, que elas iriam ter a bandeira verde. Quando vocês forem na praia, percebam no poste que tem uma bandeirinha da CETESB. Tem amarela, tem vermelha, tem verde. Geralmente, quando chove, a vermelha, eles colocam a bandeira vermelha, porque vem resíduo, tudo pelos bueiros, e aí muitas praias, o bueiro ele vai acabar desembocando aquela água no mar. Então, tipo, ali na areia, formam aqueles rastros até escuros, assim, que formam na areia. É, São Vicente ali, eu sei que lá daquele pier em frente ao Gáudio ali, no Gonzaguinha, tem um ali que quando chove aquilo ali vira o rio Tietê junto com o mar ali da Biquinha, né? Praia Grande, se você vai olhando no Boqueirão, tem um que é bem grande. Muitos desses, a Sabesp, pelo investimento, ela tinha que fazer o tratamento para evitar ou até a construção de emissários, onde ela joga essa água lá para o fundo. Então, tudo isso passa aí por essa questão de contrato com as prefeituras e de investimento. E aqui, só o da Andressa, eu tinha escrito aqui, Andressa, a CPFL ela é uma concessão pública. O que é uma concessão? O governo autoriza determinada empresa, faça investimento e que ela explore, né, economicamente, ou seja, que ela ganhe dinheiro com determinados serviços, tipo a empresa de ônibus. Ela não é da prefeitura, do estado. É uma empresa que o estado autorizou operar. Eu acho que não hoje, mas há um tempo atrás, que eu me lembro, né, que eu ia para Mongaguá, e Mongaguá tinha um transporte que era da prefeitura. Gente, era R$ 1 e era muito zoado os ônibus de lá. Aí o pessoal começou a colocar umas vans também, tipo particular, que concorria com os ônibus da prefeitura, porque os ônibus não davam conta. E hoje em dia eu acho que é uma empresa que eles fizeram licitação lá em Mongaguá. Peruíbe também. Aí Peruíbe tem várias vezes tem greve, a empresa não paga o pessoal. Um outro exemplo que tem de concessão às faculdades, não sei se vocês sabiam, mas as faculdades privadas é uma concessão, porque o governo tem as públicas que não atende todo mundo. Você entra lá com um pedido e fala: olha, governo, eu quero abrir uma faculdade com os cursos tal, 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 eu tenho essa estrutura aqui. Eles analisam e aí eles te dão a concessão para você operar, entendeu? Então, são várias modalidades e que dá para a gente aí como, né, administrador, como empresário, acabar aproveitando isso daí também para ganhar. Tem cidades que os prédios públicos eles não são feita a manutenção pela prefeitura, porque eles fazem contrato já, e aí a pessoa que aluga é a pessoa que faz a manutenção, já para facilitar as viaturas, muitas viaturas da Polícia Militar são alugadas, até porque o Estado tinha um baita de um problema que compra um monte de carro, usa, ou então o carro da PT, e aí fica lá encalhando, fica encalhando, encalhando. Existe lá em São Paulo o pátio lá do Jaguaré, é só coisa encalhada. E aí, para você se desfazer daquilo, tem que abrir um processo que o juiz tem que autorizar, porque é um bem do Estado e é do povo. Aí fica tudo sucateado. Aí, se você faz a locação, e aí, quando termina o contrato, a empresa que se vira, o que ela vai fazer com aquele carro. Eu já vi, não sei se vocês já viram, uns furgões amarelos que eram do Correio, e aí terminou o contrato e outras pessoas estavam usando, arrancaram os adesivos, aquelas motos também amarelas, porque tudo isso passa aí pela forma que são as contratações que o governo acaba fazendo, tá? A gente já falou de empresa estatal, agência reguladora, entidades aí paraestatais e o terceiro setor, que aí entra as ONGs ou aquelas fundações que acabam ajudando na parte social, na parte ambiental,
O Estado, às vezes, pode dar um apoio, tá? Mas não é garantia, né? Claro. Mas que também acabam ajudando aí a população. Só até uma coisa que eu lembrei, que talvez em algum momento vocês estudaram isso, que a gente tem o governo como o primeiro setor, que seria aí a chave, né? Dentro as empresas públicas, e aí surgiu o terceiro setor, as ONGs, as associações, porque o governo e as empresas, muitas coisas elas não conseguiam atender. Sei lá, um curso de capacitação num bairro pessoa mais carente. Um cursinho para que os jovens pudessem entrar na faculdade. O governo dificilmente ele tem. E aí começam a surgir aí as empresas do terceiro setor, as entidades para poder ajudar. E por último, a gente vai estudar sobre o sistema S, tá? Que são os serviços sociais autônomos aí, que aí o sistema S eu acho que vocês já viram. Senai, que é famoso, né? O Senac, o SESC Senat aí que mora na Náutica, já deve ter tido contato. O SESI, que tem em Santos, e por aí vai, tá? Depois do sistema S, a gente tem aqui, ó, as modalidades aí de licitação, a concorrência, a tomada de preço, o convite, que eu até tinha conversado disso antes. O concurso, ó, o leilão, pregão. Quando eu falei da compra de máscaras pela prefeitura, a prefeitura acabou fazendo aí, usando aí a concorrência. Ela abriu lá, tal, e para cada tipo desse que a gente vai estudar, vocês vão perceber que existe uma regra. Tudo baseado na Lei 8.883 de 93, eu acho, essa lei. É uma lei que é uma lei usada no Brasil inteiro e ela é a base para as compras. Porque imagina assim, se o prefeito resolve comprar do jeito que ele quer da cabeça dele. Ele não pode, e aí ele acaba enfrentando o processo. Então, aquilo que eu falei mais no começo, da burocracia, já entra aqui também, porque vou pegar um exemplo. Eu precisei trocar aqui a internet, que hoje eu estou no apartamento. Eu precisei trocar a internet e eles iam passar para minha empresa lá o coisa da internet, aí depois acabou nem passando, mas eu fiz isso muito rápido, por telefone, eu já conversei, negociei com a mulher, porque tinha um plano diferenciado para a empresa. Sei lá, em 15 minutos resolveu. No outro dia, o cara veio aqui de manhã, que foi no sábado. Ele trocou o modem, que aqui é da NET. Ele botou um maior aqui, que até nele mesmo já tem Wi-Fi, e tá 240 megas. Agora, se fosse no governo para fazer uma troca, o governo teria que ver o contrato, e aí teria que ir para a procuradoria. A procuradoria é o advogado do governo, da prefeitura, ou do estado, ou da União. Esse advogado ele vai ler o contrato, ele vai ver se tem alguma coisa que possa dar um impedimento ou um problema. Se ele der o ok, vai publicar para que as pessoas, as empresas tenham ciência se vão querer participar ou não. E se ele não dá o ok, tem que voltar e refazer e tirar aquilo que ele falou que pode dar problema. E aí, depois que dá o aval, né, e isso vai para a concorrência, ainda pode ser que o governo não consiga trocar a internet, porque, vamos supor, quem ganhou foi a Vivo. Mas aí a NET fala que a Vivo, a gente chama de impugnar, tá? Ela entra com uma impugnação porque fala que não vai atender aquilo que estava escrito no edital, e aí eles têm que parar tudo para poder ver ponto a ponto e para poder checar se realmente aquela denúncia, aquele apontamento, ele está de acordo ou não. Só nisso daí, aqueles 15 minutos que eu falei para vocês que eu consegui fazer a troca do plano, o governo ia demorar aí pelo menos uns 4 meses a mais, tá? Então é tudo muito travado, muito burocrático. Existem vários movimentos no Brasil, tanto de deputados aí, até prefeitos também, para poder gerar uma nova legislação que faça isso mais fácil. Porque você desburocratizando muita coisa vai evitar de, por exemplo, na saúde faltar lá o oxigênio.
A vacinação, que eles deram a desculpa porque tinha que esperar virar o ano para poder pegar o orçamento e buscar a vacina para contar nesse novo ano, porque o orçamento de 2020 é um, de 2021 é outro, e você não pode misturar os restos a pagar. É tudo bem complexo, gente. Vocês vão ver isso ainda. As parcerias público-privadas, tá? Que é uma coisa que está muito em evidência hoje em dia. Quando a gente fala de parceria público-privada, vamos pegar em São Paulo lá o Parque do Ibirapuera. Faz tempo que eu não vou lá, até por conta da pandemia também, né? Mas eu acho que em 2019 o prefeito lá, o Bruno, ele fez a concessão. E aí, quando tem isso, a empresa privada ela vira responsável por aquele espaço, ela faz a manutenção, faz os investimentos e ela paga uma outorga, ou seja, ela paga um valor para o governo e ela explora aquilo ali do jeito que ela quiser. Então, quando eu fui, eu já levei os alunos também lá que já teve eventos na área de administração em outros tempos, né? E agora parece que eles estavam querendo cobrar a entrada. Isso também aconteceu com o estádio do Pacaembu. O estádio do Pacaembu era da prefeitura, a prefeitura que arcava com a manutenção, passou para uma outra empresa que pagou um valor, né, pelo uso, eu não sei se são 20 ou 30 anos, e o Pacaembu agora pertence a uma empresa privada, onde essa empresa explora do jeito que ela acha melhor. Claro que agora na pandemia, né, com a suspensão das torcidas, a questão toda aí dos jogos, provavelmente eles tiveram um probleminha aí, mas ainda assim, alguns contratos até colocam cláusula aí para poder ressarcir as empresas quando não atinge. Tipo as concessões, né, que é o próximo aqui, ó. Quando tem o pedágio, a concessão do transporte. Eu já estava ouvindo que a prefeitura paga por passageiro. E eles estavam querendo mudar para colocar por quilômetro rodado. O que acontece? Por passageiro, o cara pegou, tirou os ônibus e as pessoas continuam lá que usam o ônibus. Vamos supor, tem 50 pessoas de um trecho A até o trecho B que usam. E tem 3 ônibus. Ficaram 2 ônibus e as 50 pessoas continuam lá. Então é complicado. Sim, Tayana. Então é complicado de você manter. E aí o governo precisa fiscalizar e acompanhar, por isso que tem as concessões. As privatizações, vocês já devem ter ouvido falar muito. O Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, também ele fala. O Banco do Brasil, eles estavam aí para ver a questão de privatizar o Banco do Brasil. O que é privatizar? Né? Eles pegam um órgão público, vamos supor, ou um equipamento aí público, o Banco do Brasil que eu falei. Eles vão lá e vendem o Banco do Brasil para alguma empresa interessada ou para algum outro banco. Isso aconteceu antigamente, né? Não sei se vocês lembram. Quando eu era do campus, eu tinha uma conta lá. O Banespa, que era o Banco do Estado de São Paulo, foi vendido para o Santander. E aí, todo mundo que tinha conta no Banespa, automaticamente com essa venda, né, com a privatização, acabou virando aí Santander. E aí isso acontece com outras empresas também, ou com outros tipos de serviço. Vocês também ouviram quando falou do Privatiza SUS, né? Que o povo queria cobrar pelo serviço básico aí de saúde. E se fosse privatizado, muitas pessoas não teriam atendimento aí por não poder pagar. Bom, e aí, esses aqui sim, são os últimos conteúdos. A gente tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Todo ano, por questão de lei, o governo é obrigado a chamar as pessoas para poder participar da LOA. Claro que assim, vamos supor que a Tayana foi lá e participou da reunião da LOA de Praia Grande. Não sei se você mora em Praia Grande ainda, mas participou lá. Aí o Mourão, eu sei que eles estavam fazendo reuniões nas escolas, em cada bairro, para ver se as pessoas que moravam tinham interesse. Primeiro, que nem sempre é divulgado. Segundo, que geralmente é em horário que as pessoas trabalham. E terceiro, que eles já chegam com a proposta, eles só mostram o que eles vão fazer, mas não vem detalhado e a pessoa nem sempre uma sugestão ali é atendida. Então, é bem complexo aí essa construção da LOA,
até porque eles preveem uma entrada de dinheiro, e que nem sempre acontece, como na prefeitura, que muita gente deixa de pagar o IPTU e o dinheiro não chega. O plano plurianual, que se baseia aí nas metas que o governo estipula, até a escola também tem aí o seu plano, e a lei de diretrizes orçamentárias, que vai acabar, muitas vezes, apertando o prefeito para que ele não gaste tanto aí, conforme ele resolve querer gastar, tá? Por isso que, geralmente, quando muda de prefeito, eles olham as contas, eles mudam os contratos, eles renegociam, porque às vezes um prefeito deixa o contrato ser reajustado, eles costumam colocar um aditivo, e aí, né, você já deve ter ouvido o aditivo em gasolina, aditivada, o aditivo é um acréscimo. Peraí, aditivo é um acréscimo. E quando uma empresa tem um contrato com o governo e ela faz um aditivo, significa que o Edivaldo ganhou uma concorrência por 100 mil. O cara que ficou em segundo, ele ia vender para o governo por 150. Só que aí o Edivaldo ele tinha pedido um aditivo para o governo, porque de repente um serviço lá apareceu extra que não estava no contrato, e o Edivaldo cobrou aí 50, 60 mil. Sendo que aquele outro que ficou em segundo, ele já ia fazer aquilo. E aí acaba sendo um valor maior do que o outro. Então são algumas falhas também ainda que acabam acontecendo junto ao governo, tá? Tranquilo, vou colocar um vídeo aí só para poder abordar de forma geral todo o conteúdo e dar uma introdução aí. Vocês estão vivos? Estão aí? Gabi, tudo bem? Gente, faz tempo que eu não vejo a Gabi aqui, ó. Gabriela Alves. Tô aqui. Tá tudo certo? Sim. Sobrevivendo aí nas férias. Acabou as férias, hein? Tem algum de vocês que faz ensino médio que teve que voltar já? Ou não? Enquanto eu boto o vídeo aqui. Nenhum? Alguém escreveu. Se você quer saber alguma coisa específica, a filha da minha amiga está estudando lá na nossa escola, né? São 18 matérias no primeiro colegial. É loucura, hein? 18? 18. Mas é integral, né? Sim. Ah, tá. O Giovanni colocou aqui. Giovanni, na ETEC voltou, mas é EAD, sim. Mas no... Como que é? Mas as escolas estaduais, aquelas comuns, que a gente costuma chamar que é da educação, elas parece que voltaram, mas voltaram em partes. Tipo, não Sim. voltou todo mundo, né? Mesmo, parcial. É rodízio. Rodízio. Bom, eu vou colocar o vídeo aqui, peraí. Ups. A volta tá complicada. Eu já falei no começo aqui, porque ninguém sabe como vai ficar a coisa, porque hora vai voltar, hora não vai voltar, hora volta só quem tá terminando, aí depois eles querem colocar todo mundo. Isso daí até resolver, primeiro lá entre eles, dentro dos gabinetes de São Paulo, a gente vai ficar nessa pendência, porque é complicado. Os alunos, até para vocês terem uma ideia, tá aparecendo aí a tela do YouTube, né? 10 minutos só esse vídeo. Só para vocês terem uma ideia, segunda-feira teve ETEC que fez a aula de manhã, nem todos os alunos sabiam, e aí ficou alguns alunos no Teams procurando, e os outros foram para a escola. Olha que louco. E aí o pessoal ficou tudo desencontrado, então ainda está bem complicada essa organização aí. Vou colocar o vídeo aqui. Só me fala se está saindo o áudio. Olá, meu querido amigo, vamos dar sequência ao nosso estudo da administração pública. A partir de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os modelos e as reformas, tá?
Basicamente, no Brasil, a gente tem 3 modelos, vivemos 3 modelos, certo? 2 modelos a gente costuma chamar de modelos teóricos, modelos que foram pensados e concebidos, e um modelo que ele é um modelo que foi estudado posteriormente, certo? O modelo que foi estudado posteriormente é o que nós chamamos de modelo patrimonialista. O que aconteceu? Esse modelo fez parte da história do Brasil durante um período, e depois nós voltamos para analisar e chamar aquele período de um período patrimonialista. Diferente da burocracia, onde nós tivemos uma reforma, né, que é a reforma do DASP, e essa reforma burocrática dá ao Brasil, traz ao Brasil o que nós chamamos de burocracia, e também diferente do gerencialismo, que é a reforma do plano diretor da reforma do reaparelhamento do Estado, que vai dar vida ao gerencialismo no Brasil. Então nós tivemos basicamente 3 modelos no Brasil: patrimonialismo, burocracia e gerencialismo, sendo que nós tivemos 2 reformas, a reforma burocrática e a reforma gerencial. Tá ok? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o patrimonialismo e o início da administração pública no Brasil. Perfeito? Então, basicamente, é importante você perceber que quando a gente fala de patrimonialismo no Brasil, a gente está se reportando ao início da administração pública. Lá em 1880, quando a coroa portuguesa ingressa no Brasil e chega no Rio de Janeiro, é onde a gente tem o que a gente chama de início da administração pública no Brasil. Então, se você quiser fazer uma linha do tempo, a administração pública vai começar em 1880. Naquele período, o que acontecia basicamente era uma administração colonial, as capitanias hereditárias. O Brasil ele era dividido em pequenas capitanias, em grandes capitanias, e havia aí uma grande centralização de poder na mão de quem? Na mão dos portugueses, que eram basicamente os donos daquela terra. As características do modelo patrimonialista, são características bem peculiares, que a gente vai ver no nosso material agora, que é a seguinte: a primeira grande característica é a confusão entre o que era público e o que era privado. A terra, os bens, os recursos, não se sabia exatamente o que era do Brasil, certo? O que era da nação e o que era do imperador, o que era do rei, certo? O que a gente tinha aqui era a grande confusão entre o que é público e o que é privado. Perceba que no futuro a gente chama isso hoje de corrupção, mas na época a gente não pode fazer esse tipo de análise porque não havia realmente uma noção do que era do rei e o que era do povo, certo? Hoje, por exemplo, quando um presidente da república, um prefeito, um governador aí da sua cidade ou do seu estado, vai sair com a sua família para fazer compras, ele vai usar o seu cartão particular, para que venha aí o seu salário de presidente, de prefeito ou de governador, que vai ter ali os seus rendimentos. Diferente de quando ele vai investir na saúde. Ele vai utilizar um cartão corporativo, digamos assim, e esse cartão corporativo é o dinheiro que vem dos seus impostos, o dinheiro que vem da nossa contribuição compulsória como cidadão. Então aqui existe uma clara definição do que é público e o que é privado. No patrimonialismo isso não acontecia, tinha um cartão só. Quando o rei comprava para si ou quando o rei investia o pouco que investia nas demandas sociais, tudo era investido de um mesmo saco, digamos assim. Tudo era retirado de um mesmo saco. A percepção do soberano, né, realmente com uma posição de senhor, por isso que aqui a gente passa a ter uma visão muitas vezes patriarcal, além de patrimonial, né? A percepção de que o rei ele era realmente uma divindade e por isso estava lá e ocupava aquele poder. A posição do nepotismo e do clientelismo, né? O nepotismo que significa dizer, basicamente, quem fazia parte da administração pública da época eram os parentes do rei, e o clientelismo, basicamente, quem negociava com a administração pública na época eram os amigos do rei, certo? As decisões eram absolutamente arbitrárias e discricionárias por parte deste rei, e a gente tinha os cargos chamados de prebendas ou sinecuras completamente hereditários, não havia uma noção aqui de concurso público, nada próximo disso. O que a gente tem aqui na realidade é basicamente um descaso com as demandas sociais e uma manutenção. Bresser Pereira lá na frente vai citar, né,
que é a relutância ou a incapacidade do rei de perceber que ele está ali simplesmente para a manutenção do seu poder. Ele não está aqui focado em gerir as demandas sociais ou em melhorar a condição de vida de todos. Uma banca chamada FEPES, ela gosta muito de interpretação. Ó, no quadro para vocês tem uma charge aí que exemplifica muito bem o que é o nepotismo para a gente, né? Se você quiser fazer o grifo, é interessante, né? O nepotismo, exatamente essa característica que a charge quer trazer para a gente. Ele pergunta assim, mas isso é uma árvore genealógica? Não, isso é o organograma da instituição. Ou seja, né, a presença do pai, da mãe, os filhos, os netos que ocupam o poder daquela instituição, muito presente na característica, uma característica muito forte quando a gente fala de patrimonialismo, né? A presença basicamente da nobreza real como membro da administração pública, gerenciava a administração pública basicamente as pessoas que faziam parte da família, certo? Então, como eu disse para vocês, o Bester Pereira traz essa assertiva, né? A incapacidade ou relutância do príncipe, do rei, do imperador, de distinguir o que era dele e o que era do povo, certo? Essa é a principal característica. Uma das formas que a banca gosta de cobrar é justamente quais eram as características do patrimonialismo. 3 delas são muito fortes. A dificuldade em distinguir o que é público e privado, ou seja, essa confusão, o nepotismo e o clientelismo. São as 3 principais características, certo? Os serviços públicos dados aqui como um elemento acessório, né? Não havia percepção de serviços públicos efetivamente, e a justiça, a proteção era basicamente contra invasores, certo? Tudo aqui no patrimonialismo operava para manter o status quo, né? Para manter aquele poderoso no poder, para manter aquele grupo econômico no poder. Então a gente não tem uma lógica aqui de Estado, certo? Uma administração 100% focada na centralização e no seu formalismo, a gente tem a presença do que a gente chama de déspota esclarecido aqui, que é aquele indivíduo que realmente manda e desmanda, certo? Esse é o contexto histórico do patrimonialismo. O patrimonialismo ele vai perdurar basicamente de 1808, vai passar pela República Café com Leite, basicamente como um Estado oligárquico. O que era um Estado oligárquico? Mudam os poderosos, né? Mudam os poderosos e, porém, sempre é uma dominação da elite sobre uma pequena parte da sociedade, né? E se você quiser anotar esse aspecto, é muito importante você verificar que o poder político da época eram basicamente os aristocratas e os indivíduos que tinham o dinheiro, né? A burguesa rural no Brasil, como a gente tinha esse elemento. A presença do coronelismo, ou seja, o indivíduo que dinheiro tinha, que patrimônio tinha, acabava dominando os demais. A gente tem aqui aquelas percepções que acontecem, infelizmente, até hoje, como o voto de cabresto, né? Que o coronel é quem mandava os indivíduos votarem e tomarem as decisões com base naquilo que era melhor para o coronel e não para os indivíduos, certo? Então, basicamente, poder econômico 100% concentrado, centralizado no que nós chamamos de elites agrárias, né? O que eu quero dizer é que no patrimonialismo, com o passar dos anos, né, até 1936 e 38, quando a gente passa a ter a reforma do DASP, o que a gente tinha era sempre a presença de uma elite. O que podia mudar era essa elite. O que podia mudar era essa elite. Se lá no princípio eram as capitanias hereditárias, a gente começa a evoluir e vai chegando mais próximo das oligarquias do café. Mas era sempre uma elite que mandava em todo o resto. Essa era a grande lógica do contexto patrimonialista. Tá bom? O que acontece, e aqui eu faço o link para a gente pular para a próxima aula. Quando a gente fala em patrimonialismo, é importante que você tenha uma visão na sua cabeça. O patrimonialismo como modelo, ele acabou, a gente vive no gerencialismo, mas muitas das práticas ainda permanecem no Brasil. Então, o que você vai ver é que o modelo seguinte, que é a burocracia, ele nasce com a intenção de negar tudo que vem antes dele.
certo? Porque o que passa a acontecer a partir principalmente da década de 30 no Brasil? A gente passa a ter um processo de industrialização que dá vida a indústrias de grande porte. E essas indústrias de grande porte passam a exigir, primeiro, uma regra, uma regulamentação mais lógica, certo? Eu preciso de normas, eu preciso de regras para gerir essa relação. E, além disso, uma participação política maior. Além disso, passam a exigir uma presença maior e uma melhor gestão dos recursos. Então, a burocracia ela vai nascer, nesse próximo modelo que a gente vai ver na nossa próxima aula, basicamente para garantir e fiscalizar que os recursos estatais estejam sendo bem investidos. E visa negar e extirpar todas as práticas patrimonialistas que, infelizmente, vivem até hoje. Então, se a pergunta for, o patrimonialismo existe no Brasil? Não. Como modelo, hoje, vivemos o gerencialismo. Porém, as práticas patrimonialistas, sim, elas percorreram a história e muitas delas, infelizmente, até hoje, aqui estão, certo? Maravilha, deixa eu tirar aqui da tela, peraí. Bom, que eu coloquei esse vídeo, né? Quando a gente fala aí de administração pública, igual eu até falei no começo aí para vocês, muita gente tem a mente que política, ou falar de administração pública, vai falar de política, né? Mas na verdade não, que existem pessoas especializadas, pessoas que acabam aí atuando dentro dos governos para poder entregar realmente para a população aquilo que a população precisa, para entregar de uma forma eficiente ou até de desburocratizar a coisa toda. É muito difícil a gente ter aí boas lembranças por conta de diversos pontos históricos, igual ele falou do patrimonialismo. Aqui na Baixada Santista, por exemplo, a gente tem cidades aí onde ocorre praticamente o coronelismo aí, o patrimonialismo mesmo, que vem de famílias se organizando em municípios, usando aí do poder do município, e que a população vive numa situação muito complicada. Existe um prefeito um ex-prefeito, na verdade, né, que está preso. Ele criou um esquema tão assim bem organizado, vamos dizer. Em São Vicente pode até ser, o Giovanni, mas eles até enfraqueceram por conta dele ter ido embora para São Paulo, não ter ficado, mas cidades aí que eu estou falando, pegar o exemplo de Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, as cidades não andam, e aí a coisa tá travada. Semana, acho que passada ou retrasada, a gente teve o caso lá da ex-esposa da esposa do ex-prefeito foi presa. E é um setor que é tão necessário, tão necessário para a população, mas que a falta de gestão, vamos colocar na cabeça gestão, né? Que vocês já passaram aí por 2 módulos, já ouviram bastante sobre gestão, planejamento, organização. A falta de gestão, uma gestão competente, ela faz com que a população fale, nossa, se é da prefeitura é porque aquilo ali é ruim. Ah, nossa, se a merenda da escola é ruim, se a escola a escola pública é ruim. Por quê? A falta de gestão, a falta de competência faz com que o que é entregue para o cidadão seja ruim. E aí, por isso, né, extirpar aí essas práticas de dentro. E, claro, vamos supor aqui, o objetivo dessa matéria é que vocês entendam o funcionamento e que em algum momento, de repente, vocês possam pensar em empreender, igual eu falei, para dentro do governo, pensar em fazer um concurso. Existem aí pessoas muito técnicas que a gente chama, tá? Ele até falou disso, esqueci agora a palavra aqui. Peraí que eu já vou lembrar. Quando você tem pessoas indicadas da família, nepotismo, ele falou. Existem pessoas ligadas a essa questão do nepotismo, né? Que vai de família para família, e aí a gente começa a ver o problema, igual aí o Breno falou, que a cidade sofre, falta recurso, mas
a coisa não funciona. Acho que foi na semana antes das aulas voltarem, aí na última semana de janeiro, eu tive até uma reunião com o Sérgio Vitor, ele é deputado estadual do Novo. Eles trabalham muito com a linha de vender a coisa, né? De vender a coisa pública, de desburocratizar, de facilitar a coisa pública, tal. E o Sérgio Vitor, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, que foi, ele falou, o Estado, ele consegue ter um produto bom, porque se você pensar numa empresa nos dias de hoje, nem todas as empresas têm recurso para fazer um produto bom. Às vezes o cara vai ao restaurante, ele tá lá usando uma carne que você come e você fala, nossa, que carne deliciosa. A coisa vai apertando, ele começa a mudar o cardápio, porque ele não consegue se manter. O Estado não, o Estado ele se endivida, ele cobra mais imposto. Até ele falou disso, o Sérgio Vitor, e também eu ouvi hoje uma entrevista que fala que o Estado brasileiro ele é muito bom em cobrar imposto, e ele vai fazendo a coisa ali, se ele quer, né, fazer um produto bom, mas ele não consegue entregar onde precisa esse produto bom, ele não consegue divulgar esse produto bom, e aí quem mais precisa não tem acesso àquilo que realmente é necessário. Então, se vocês pararem para pensar no que a gente tem hoje, essa parte do patrimonialismo, ela atrapalhou muito as cidades. Atrapalhou a Baixada Santista, atrapalhou a própria região metropolitana de São Paulo, que tem muitas cidades assim. O município em si de São Paulo, eles tiveram uma época aí, não sei se alguém já morou, lá em São Paulo, quando o Maluf, ele ficou famoso, né? A gente fala de administração pública, tem que lembrar aí do Maluf aí, que era o Rouba Mais Faz. Nunca ouviram falar do Rouba Mais Faz? O que era o Rouba Mais Faz? Tinha uma época da campanha do Maluf, e ele falava lá, né? E a Castelo Branco, por exemplo, que tinha música lá, foi o Maluf que fez. Vila Nova Cachoeirinha, foi o Maluf que fez. E aí era Maluf que fez e era Maluf que faz. Só que ficou conhecido como Rouba Mais Faz. E a população gostava, a população aceitava, porque dentro de tanto sofrimento que a população passou, o Rouba Mais Faz valia, porque pelo menos ele roubava, mas ele fazia. Entendeu? E aí era uma coisa aceitável, vamos considerar assim, de certa forma, para eles. Mas se a gente pensar até no aumento da população e as pessoas com as suas necessidades, a gente tem aí um problema que não atingiu, que não foi resolvido, que não foi solucionado. Então a coisa é muito mais complexa falar em administração pública, e até se vocês tiverem interesse em fazer concursos, tem concurso, por exemplo, da Receita Federal, que o pessoal, que são os técnicos, né? Dentro do governo existem as pessoas técnicas e as pessoas políticas. As políticas estão lá ou por indicação, para fazer aí conversas, intermediações. As pessoas técnicas são pessoas que manjam mesmo. Por exemplo, posso contratar aí a Laura. Laura, você vai ser responsável pelo levantamento das despesas do governo. Então, são pessoas técnicas que têm que entender sobre despesa. O Edivaldo vai ser responsável por fiscalizar os contratos com os fornecedores. Então, ele não é uma pessoa que vai estar lá fazendo política com o fornecedor. É claro que aí a falta de fiscalização, no geral, acaba afetando, e aí você vai ver, o fiscal de obra passa numa obra, vê uma irregularidade, ele fala assim, e aí, como é que a gente pode resolver? Tem o cafezinho? E se a coisa tá sem controle, sem acompanhamento, aí começa a surgir naquilo que a gente já conversou do vender a dificuldade, né? Criar dificuldade para vender a facilidade, e as pessoas vão gastando, os empresários principalmente, gastando recursos, dinheiro para poder se manter, ou para poder ter ali aquele que seria um direito dele de funcionar, de operar a empresa, ter assegurado, porque senão ele tem que esperar um alvará e aí a coisa toda não vai. Então, quanto a esse conteúdo do vídeo,
mais essa reflexão. A gente vai começar a trabalhar na semana que vem. Eu vou liberar aqui a atividade diagnóstica para vocês poderem fazer, mas eu lembrei que faltou eu falar só da forma de avaliação que está aqui mais para frente, ó. Forma de avaliação que eu vou trabalhar com vocês. Apesar que vocês não têm tanta novidade que já trabalharam comigo antes, a gente vai trabalhar com vídeo, leitura de texto aí para poder responder as questões, tá? Lembrando que a gente ainda não tem a certeza do presencial, do híbrido ou de qualquer outra forma. A apresentação pode ser tanto a apresentação gravada quanto um podcast, de repente uma apresentação só o áudio aí. A recuperação continua da mesma sistemática, tá? O aluno que ficou com I, a gente vai estar dando a oportunidade de recuperação e, sei lá, o aluno precisou, porque ficou doente e tal, aí manda para a secretaria para protocolar. Tudo igual vocês já conhecem nesses 2 semestres, que praticamente só foi online. Produção de texto aí, basicamente vão ser essas as formas de avaliar, tá? Só um detalhe, quem olhou o calendário, eu tinha colocado no chat, as aulas nesse primeiro trimestre, né? No primeiro trimestre, até o dia 16 de abril, que é aquela semana antes daquela pausa que eu tinha comentado, que a gente vai ficar uma semana sem aula, que é tipo um recesso, uma mini férias aí. Então, até 16 de abril é o primeiro trimestre. Então, você tem que fazer as atividades aí, acompanhar para poder ter a sua menção, para você ter assegurado aí uma menção satisfatória no primeiro trimestre. E aí depois, até o dia, acho que era 6 de julho que eu tinha falado, a gente encerra aí as atividades. Com fé em Deus, todos vacinados, né? Para que eu possa cumprir a promessa que eu fiz para o Marcelo, lá da FATEC, da gente ir para o Chile. Bom, e é só. Eu vou liberar a atividade agora para vocês poderem fazer, que é a atividade diagnóstica, e aí vocês vão receber agora a notificação, eu estou abrindo aqui para poder colocar ela, que ela já está disponível aqui dentro do canal, é que para vocês não aparece porque eu preciso só apertar o botão de liberar. Só um tiquinho que eu já libero. As aulas vão continuar ficando gravadas no YouTube, tá? Até quase agora, acho que foi a Laísa que tinha perguntado, e a Fernanda também